Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liga de FIIs aqui no Infomoney. E no programa de hoje a gente faz uma pausa nas pautas mais técnicas para falar sobre algo que é essencial também para quem está dando os primeiros passos em FIIs, que é entender melhor a jornada do investidor. E para isso eu recebo como convidado, alguém que se tornou referência justamente por compartilhar de forma simples e transparente o caminho que trilhou até aqui, Gabriel Porto, influenciador e analista de fundos imobiliários. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Gabriel. Obrigado a vocês, Marcos, professor Baroni. Segunda vez aqui no Liga de FIIs e sempre muito bom estar aqui com vocês, trazendo um pouco do meu conhecimento, da experiência que eu obtive aí nesses últimos anos no mercado de fundos imobiliários. Muito obrigado mais uma vez. A ideia aqui é entender como ele começou, quais erros cometeu, o que ajudou a evoluir, como investidor e, claro, quais aprendizados podem servir de guia para quem está nos acompanhando por aqui. Obrigado mais uma vez. E com a gente aqui, como sempre, no bate-papo também, a presença ilustre do professor Baroni. Bora para mais uma, professor? Vamos para mais uma. Muito obrigado por aceitar o convite. Vamos ver o que esse bom baiano tem para nos ensinar hoje, né, Marcos? Acho que tem muita coisa. Ele compartilha muita coisa na internet, conversa bastante. O público gosta, engaja com os temas que ele traz. Então, hoje é dia de aprendizado também. Papel e caneta na mão e vamos para mais uma. Bora lá, então. Então, para aquecer aqui os motores, Gabriel, eu queria começar pelo início da sua trajetória, entender quando que você decidiu investir em fundos imobiliários pela primeira vez e como foi esse processo? Então, cara, hoje eu tenho 28 anos, né? Então já tem basicamente mais ou menos uns 10 para 11 anos que eu comecei a investir ali no mercado de fundos imobiliários, ou seja, né, eu estava ainda indo para a minha maior idade quando eu decidi dar esse passo. E como é que isso aconteceu? De uma forma curiosa, né, buscando de fato conteúdos ali na internet. Eu tinha uma poupança ali que meus pais tinham feito para mim durante ali minha adolescência e eu queria realocar esse valor em outras coisas. E foi ali que eu conheci a Bolsa de Valores, juntamente com ações, logo após ali os fundos imobiliários, né? E eles logo me chamaram a atenção muito por essa questão da distribuição de dividendos, né? Então era um mercado muito menor do que é hoje, né? Um mercado muito menos falado, né? Mas é um mercado que já me chamou muita atenção por conta disso. Então eu sempre vi ali a possibilidade de investir em bons fundos imobiliários atrelada a essa questão do recebimento de receita ali mensal, atrelada à questão de investir em imóveis de alto padrão, que eu não poderia ter acesso a não ser através dos fundos imobiliários. E foi um mercado que já me chamou a atenção ali de quando eu tinha ali meus 17 para 18 anos, tá? E desde então não parei de investir mais, né? Então todos os meses estou aí comprando, às vezes menos, às vezes mais, mas sempre estou ali mantendo a constância. E o mercado de fundos imobiliários, para quem de fato se engaja, para quem tem uma estratégia, para quem de fato busca um plano de liberdade financeira de aposentadoria futura, eu acho que é sensacional por conta disso. E, Gabriel, antes de passar para o professor Baroni, queria entender também quais foram os seus primeiros aportes, o que passou pela sua cabeça naquele momento, e, claro, olhando para trás, quais erros você enxerga que cometeu no início e que hoje você evitaria, completamente? Sim. Então, quando eu comecei a investir, a gente não tinha essa diversidade de ativos que a gente possui hoje, né? Então era um mercado muito mais restrito, era um mercado com poucos segmentos e tinha alguns segmentos ali que eram mais interessantes para aquele momento da economia. Então a gente falava muito de agência bancária, né? Então fundos imobiliários atrelados a esse tipo de imóveis eram muito demandados. Então a gente está falando de quê? 2014, 2015, basicamente. Então era um momento que ter imóveis, por exemplo, alugados para o Banco do Brasil, né, fazia bastante sentido. Shopping center, né, já era uma classe de ativos também que fazia bastante sentido. Fundos imobiliários de papel também já apontavam ali com bastante interesse. Então, foi mais ou menos por aí o meu início. E lógico, eu acho que como todo investidor iniciante, né, todo investidor imaturo ainda no mercado,
o grande e o clássico erro que eu cometi foi aquele erro de buscar os fundos imobiliários que pagavam mais, né? Eu acho que esse foi um dos maiores erros que eu cometi ali logo no início da minha jornada, por não entender muito o mercado, por ainda estar imaturo ali no mercado, né? E por buscar aqueles ativos que na ponta final pagavam mais. Mas a gente sabe, né, que hoje risco e retorno estão totalmente correlacionados. Então, de fato, eu acho que esse é um erro que eu cometi lá atrás, né? Um dos principais erros que eu cometi lá atrás, e sempre venho buscando trazer para o pessoal e mostrando que, de fato, hoje eles já não precisam mais cometer esses erros, perder esse tempo, perder esse dinheiro, como foi comigo lá atrás, em uma época que a gente não tinha conhecimento, e o conhecimento que se tinha era muito, muito pouco, né? E um conhecimento muito restrito a poucas pessoas. Então, hoje a gente tem, de fato, um mercado muito mais popular, com conhecimento extremamente acessível a todos, né? Então, isso faz com que o investidor novo, iniciante, consiga pular ali várias etapas, né? Não precise mais passar por aquela etapa de errar, de perder dinheiro, de perder tempo e, de fato, naquilo que dá certo dentro do mercado. Excelente, né? Uma boa observação aqui do Gabriel, né? Então, os investidores mais antigos, né? Que, claro, faz parte, né? Lá no início, né, cometeram alguns erros. Pô, a gente hoje alerta vocês para não repeti-los. Então, melhor do que aprender com os nossos erros é aprender com o erro dos outros, né? Então, faz parte do jogo. Mas vai lá, professor, fique à vontade. Legal, Gabriel, eu queria agora explorar uma outra pauta com você. Você fala muito com o público em geral, você tem realmente um público bastante engajado. E quando alguém nos pergunta, existe algum valor mínimo para investir em fundos imobiliários? A resposta clássica matemática é R$ 10, né? Até menos em alguns casos, mas enfim, alguns fundos são base 100, mas nós temos hoje um cardápio grande de fundos base 10. Então a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: existe alguma orientação que você dá para o público que te acompanha de qual seria esse valor mínimo, mas veja, não do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista estrutural, né? Ou seja, se realmente esse investidor, às vezes, ele chega com um capital bem pequenininho para experimentar, e aí a experiência dele acaba não sendo interessante, porque o dividendo que cai na conta é alguns pouquíssimos centavinhos, e aí ele começa, talvez, a acreditar que aquilo ali não é legal, porque ele faz muito mais a conta do valor nominal do que do valor relativo. Enfim, falando para o seu público, falando para quem nos acompanha aqui no Liga Difícil, qual é o valor mínimo de se investir em fundos imobiliários, aí, segundo Gabriel Porto? Então, Baroni, você trouxe um ponto aí super interessante, né? Hoje a gente tem um cardápio aí muito mais vasto do mercado de fundos imobiliários, né? Então, se a gente voltar aí alguns anos atrás, esses fundos imobiliários base 10, né? Eles eram pouquíssimos, né? Basicamente, a gente falava ali de MXRF, um ou outro ali, e o que se tinha não tinha tanta qualidade assim. Porém, nesses últimos um ano e meio, as coisas mudaram fortemente, né? Hoje a gente tem, sim, fundos imobiliários de qualidade na base 10, né? Então, hoje a gente não fala só de fundo imobiliário de papel, né? Fundo imobiliário ali de dívida imobiliária. Hoje a gente fala de fundo imobiliário de tijolo e bons fundos imobiliários de tijolo, galpão, shopping, varejo, renda urbana, né? Hoje na base 10 e com qualidade. Ou seja, né? Na minha visão, hoje o investidor que quer iniciar mesmo com pouco dinheiro já consegue ter uma carteira bem diversificada nesse sentido. O quanto que ele precisaria? Hoje, por volta dos R$ 100, já seria possível esse investidor iniciar ali a sua trajetória, né? Tendo ali pelo menos 5 ou 6 fundos imobiliários diferentes dentro da sua carteira, experimentando um pouco de cada coisa, de como um fundo de logística funciona no mercado, um fundo de renda urbana funciona no mercado, um fundo de CRI funciona no mercado e por aí vai, né? Então, eu creio que hoje investir é para todos, né? Quando a gente fala de fundos imobiliários e com esses fundos imobiliários base 10, e que eu sou muito incentivador desse tipo de movimento em mercado, porque realmente populariza o mercado e traz novos investidores para conhecerem esse mercado, né? Investidores que, porventura, se as cotas custassem 200, 300, R$ 400, não teriam essa possibilidade, né? Hoje eu entendo que é possível, sim, a gente ter uma carteira ali com R$ 100 que seja, já investindo de forma diversificada e com o investidor tendo já uma experiência bem interessante em mercado.
E, Gabriel, o que eu vejo assim é que muitos investidores têm dúvidas quando começam a investir em fundos imobiliários, se é preferível montar posição em um único fundo, dois únicos fundos, e aí depois diversificar a Aham. carteira, né, dado o valor menor ali para o início do investimento, ou se é melhor já montar uma carteira mais diversificada, por mais que se tenha uma única cota ou poucas cotas de cada um dos fundos. Qual caminho é o melhor, assim, na sua visão? Sim. Então, Marcos, eu sempre incentivo a diversificação de carteira, né? Eu vejo que tem muito investidor iniciante que busca fundos imobiliários que pagam mais dividendo, voltando àquele assunto que eu trouxe no início da nossa conversa, né? Principalmente os fundos imobiliários aí de papel, né? Pagam 1%, ou às vezes até um pouco mais do que isso, e ali o investidor iniciante quer colocar principalmente o seu patrimônio nesse tipo de ativo, e eu sou incentivador de fato como eu trouxe aqui atrás, da diversificação. Por quê? O investidor iniciante, na minha concepção, ele precisa ter um pouco, ele precisa experimentar um pouco de cada coisa, tá? Ele precisa experimentar de fato como um segmento logístico funciona no mercado, um shopping funciona no mercado, um varejo funciona no mercado, e por aí vai. Então, como eu trouxe, mesmo com pouco dinheiro, você pode iniciar de forma diversificada. Em outros momentos, né, se a gente voltar aqui a, sei lá, 3, 4 anos atrás, com R$ 100, a pessoa basicamente compraria uma cota de um fundo. Hoje, com R$ 100, é possível você comprar 5, 6, 7 fundos imobiliários diferentes para dentro da sua carteira e já ter uma boa diversificação. Vai lá, professor. É interessante isso. Realmente, você veja, todas essas questões que a gente está debatendo aqui e discutindo aqui, elas envolvem muito aquele investidor que está dando os primeiros passos, né? Sim. Então, assim, a gente tem todo um lado educacional, todo um incentivo, né, ao estudo, mas muitas das vezes as pessoas só conseguem estudar depois que colocam o dinheiro ali para valer. Mas, por outro lado, talvez colocar o dinheiro para valer com um desalinhamento de conceitos e de premissas também pode gerar alguma frustração. Então, é sempre muito difícil do nosso lado aqui, que quer produzir o conteúdo, que quer levar um conteúdo de qualidade e conseguir equilibrar esses pratos aí, né? Um outro assunto que eu queria entrar também com você, Gabriel, é com relação aos aportes, porque veja, a gente está falando aqui do primeiro passo, foi lá, colocou uma carteira com R$ 100, R$ 200, alguma coisa bem incipiente. Mas a gente sabe, né, nós três aqui já temos uma experiência já anterior aqui com fundos imobiliários, a gente sabe que o verdadeiro resultado ele vem da constância dos aportes, da frequência dos aportes, né, do interesse realmente do investidor em manter esses aportes recorrentes. Como que a gente consegue mostrar isso para o investidor? Quais são os principais desafios que você enfrenta com esse público, né, que vê os juros altos? Será que é hora de parar de investir? Será que não é hora de continuar? Enfim, sempre fica naquela dúvida. Como é que você lida isso no dia a dia com o público que te acompanha, Gabriel? Não é fácil, né? Eu acho que todos nós aqui estamos passando, juntamente com o mercado de fundos imobiliários, um momento que não é o momento mais simples para você ser um incentivador do mercado. Muito por conta desse momento de juros altos, né? Então, o que a gente mais vê na internet são principalmente investidores novos ou pessoas que entraram agora no mercado e, de fato, não passaram por todo um ciclo imobiliário inteiro, ou um ciclo de juros inteiro, né? E olham ali os últimos 3, 4 anos e trazem aquelas frases meio clichê. Nos últimos 4 anos, o mercado de fundos imobiliários não subiu, não está batendo CDI, fica próximo da inflação, entre outras coisas, né? Então, de fato, para você trazer essa consciência para o público, né, que a constância é o que de fato vai tornar ali o patrimônio da pessoa um patrimônio próprio para uma liberdade financeira ao futuro, não é fácil, né? A gente faz um trabalho educacional muito forte nos últimos anos, né? Eu falo, eu sei que o professor Baroni faz, o Marx faz, entre outras pessoas fazem, mas falando por mim, eu já tenho curso, YouTube toda semana gravando, tenho livro, né, sobre o tema, para de fato trazer essa consciência ali para o investidor e mostrar na prática que é essa questão da consistência que vai fazer de fato os aportes dele trazerem um resultado. Então, a gente, quando fala de mercado de fundos imobiliários, eu sempre gosto de trazer uma visão de longo prazo, sempre, né? Porque muitas pessoas ali, quando colocam
bolsa de valores no meio comparam fundos imobiliários com ações, e hoje em dia, com essa moda aí das criptomoedas, né, comparam com Bitcoin. Por que eu vou deixar meu dinheiro em fundo imobiliário se o Bitcoin nos últimos anos se valorizou tantos por cento? Por que eu vou deixar meu dinheiro aqui em fundos imobiliários se outro ativo de bolsa se valorizou tantos por cento? E trazer essa consciência de que investir em fundos imobiliários é investir em imóveis e que o ciclo imobiliário é bem diferente de questões envolvendo empresas e outros ativos especulativos em bolsa é diferente, não é fácil, né? Não é simples, mas graças a Deus a gente vem fazendo esse trabalho ao longo dos últimos anos, e eu percebo que hoje o mercado em si, as pessoas que já têm mais tempo, já estão mais maturadas dentro desse mercado, já possuem essa consciência, né, já entendem melhor esse quesito do mercado de fundos imobiliários. E, de fato, quando a gente tiver uma mudança estrutural aí do ciclo de juros, quando a gente obtiver aí um mercado de fundos imobiliários, uma crescente, que eu falo em valorização em mercado, né, a gente vai, de fato, ver, né, grande parte do mercado, entender que o mercado de FIIs é um mercado que funciona em uma linha um pouco diferente de outros ativos, né? Mas eu acho que o mais importante, de fato, é manter essa linha educacional mesmo, para trazer consciência para o investidor, porque no dia a dia, né, com tudo que acontece, com o home broker subindo, caindo, e várias comparações, realmente não é fácil a gente estar ali defendendo os fundos imobiliários ali e mostrando de fato os benefícios dele com investidores que muitas das vezes não experimentaram esse ativo em um ciclo completo de juros ou um ciclo completo imobiliário. Muito bom, Gabriel. E falando em home broker, né, para quem hoje está olhando ali na tela do celular o home broker sem saber qual fundo escolher, qual seria o primeiro critério que você traria, né, para esse investidor para ajudá-lo nessa decisão de investimento? Enfim, o que você acha que é fundamental olhar assim de antemão para investir em um fundo imobiliário? Então, assim, como eu trouxe, não é olhar para retorno, né, sobre o investimento, isso é um erro crucial. Eu sempre gosto de olhar para a qualidade, tá? Qualidade, seja do ativo, seja da gestão, e isso envolve também o histórico do fundo imobiliário e mercado. Então, antes de qualquer coisa, né, eu gosto de olhar ali para a qualidade que envolve aquele fundo imobiliário, né? Então, de fato, se eu estou avaliando um fundo imobiliário, por exemplo, logística, a qualidade dos ativos, né? Onde estão localizados esses ativos, quais são as empresas que estão por trás ali do ativo na carteira de inquilinos, quais são os contratos vigentes, a vacância, o histórico desse fundo imobiliário em mercado, o que a gestão desse fundo imobiliário fez aí nesses últimos anos, dentro desse e talvez de outros fundos imobiliários que eles também fazem a gestão, né? Então, olhar para esse critério qualitativo para um fundo imobiliário, para mim, é o mais importante num primeiro momento. Por quê? Quando você compra um ativo, você pensa em longo prazo. E não adianta você comprar um ativo de qualidade duvidável, sendo que no longo prazo, né, esse ativo pode te trazer transtornos, pode te trazer problema. Então, não existe preço bom para ativo ruim, né? Então, é um dos pontos que eu sempre bato. Existem fundos imobiliários bons e ali depois você vai olhar questão de preço, questão de retorno, mas, de fato, no início, olhar para a qualidade é o mais importante. Professor Baroni. Gabriel, agora eu quero entrar em outro ponto com você, né? Estamos falando de acesso ao mercado, né? Questão de aportes, frequência de aportes. Agora eu quero falar um pouco sobre idade e o momento de vida de cada um, né? Que é uma outra pergunta recorrente, né? Se tem uma idade certa que eu posso começar, se é interessante mesmo investir em fundo imobiliário, mesmo em fase de acumulação. Eu já vi muitas pessoas falando dessa forma, né? Não, o fundo imobiliário só é bom quando você aposenta. Mas enquanto você estiver acumulando patrimônio, é melhor você se dedicar a ativos de alto potencial de valorização. De novo, voltamos num erro, talvez, de análise inicial, de entendimento inicial do produto, entendendo que a grande vantagem do produto é justamente a capacidade de reinvestimento dos rendimentos e potencializando o seu patrimônio por esse caminho.
Mas eu queria também te ouvir como que você explica isso para a turma aí que te acompanha, né? Como é que você balanceia quando chega um jovem te procurando, uma pessoa de meia idade ou de um pouco mais de idade, e quando traz esse ponto especificamente de que o fundo imobiliário só é bom lá na frente, como é Aham. que você explica isso? Então, principalmente para os investidores mais novos aí, né? Eu falo ali, esse pessoal até 25 anos, né? De 25 anos para baixo. Hoje a gente está com essa moda e esse momento muito forte aí do Bitcoin, das criptomoedas e tudo mais, né? Então, o pessoal está indo muito nesse advento aí da criptomoeda. O pessoal um pouco mais velho, né? Mais de 25, mais de 30 anos, com esse momento da Selic mais alta, renda fixa muito forte, né? Já um pessoal um pouco mais seguro, já um pessoal que pensa mais na questão da segurança e, de fato, introduzir os fundos imobiliários dentro da estratégia desses dois públicos, seja o público mais novo ou um público um pouco mais velho, se torna um desafio por conta disso, né? Por essas pessoas entenderem que existem outras possibilidades de investimento que na cabeça delas fazem mais sentido. Sim, mas quando a gente mostra o mercado de fundos imobiliários e mostra de fato as possibilidades que existem ali por trás, né, como você muito bem trouxe, Baroni, esse potencial que o mercado de fundos imobiliários tem de nos trazer renda ali mensalmente para a gente poder reinvestir esse valor ali dentro das operações e assim fazer o nosso patrimônio andar mais rápido, isso ainda assim é um dos pontos que mais chama a atenção para o mercado difícil, né? Então, é quando esse investidor, independentemente da faixa etária que ele tenha, ele começa a olhar para o mercado de fundos imobiliários com um brilho no olho maior, né? Então, de fato, quando ele começa a perceber que, poxa, eu comprei uma cota aqui hoje e ela vai me pagar dividendo no mês que vem, no outro, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele entende esse poder do longo prazo para o patrimônio dele e para a estratégia dele, é aí de fato que o jogo vira, né? Então você precisa de fato vender o produto, vender de fato o fundo imobiliário para esse investidor naquilo que de fato ele representa, tá? Eu nunca vou trazer um fundo imobiliário e falar, ó, compre esse fundo imobiliário, pois ele tem um potencial ali de valorização de não sei quantos por cento e comparar com ação, comparar com Bitcoin, porque de fato ele não foi feito e não é estruturado para bater esse tipo de ativo, né? Eu acho que seria até uma falácia da minha parte fazer isso, mas eu mostro de fato ali para o público onde um fundo imobiliário pode entrar dentro da estratégia dela. Você não precisa deixar de investir na sua criptomoeda, você não precisa deixar de investir na sua renda fixa, tá? Mas você pode ter uma parte da sua carteira, mesmo que não seja a maioria da sua carteira, mas uma parte da sua carteira nessa classe de ativos por esse e por esse motivo, né? Por motivos de acumulação de renda, por motivos de te trazer esse retorno mensal todos os meses, né? Entre outras vantagens que o mercado de fundos imobiliários nos apresenta. Gabriel, explorando um pouco mais essa sua última fala, duas perguntas em uma, né? Você Uhum. comentou assim sobre uma alocação em diversas classes de ativos. Você identifica um percentual ideal para exposição a fundos imobiliários ou varia muito dos objetivos, perfil de cada um dos investidores? Então essa é a primeira. E a segunda é em relação aos reinvestimentos, né? Você comentou muito bem aí sobre a importância do reinvestimento, né, para se beneficiar daquele efeito cumulativo, aquela bola de neve que a gente fala. E os investidores iniciantes têm muito a seguinte dúvida, né? Poxa, eu reinvisto no mesmo ativo que me pagou, eu reinvisto em outro fundo imobiliário, eu posso reinvestir em ações também. Enfim, como que você vê esse processo de reinvestimento aí para esse investidor? Então, Marcos, eu acho que assim, na minha concepção e pela experiência que eu já tive, não só nas minhas estratégias de investimento, mas de alunos, mentorados e pessoas que eu vejo ali todos os dias, né, buscando investir em fundos imobiliários, eu entendo que uma carteira de investimentos, né, ela é extremamente individual, né? Eu acho que uma carteira de investimentos, a minha é totalmente da sua, que vai ser totalmente diferente da do professor Baroni, mesmo nós três sendo totalmente entusiastas de fundos imobiliários, né? Então, eu vou ter uma porcentagem do meu patrimônio em fundos imobiliários, você vai ter outra, o
professor Baroni outra e uma quarta pessoa outra. Por quê? Porque uma carteira de investimento, ela de fato traduz ali o que você entende, né, para a sua vida financeira, pessoal, profissional, para os seus objetivos, né? Então ela é de fato algo extremamente personalizado. Então não existe, na minha concepção, né, porcentagem mínima nem porcentagem máxima para se ter dentro de uma carteira de fundos imobiliários. O que eu indico eu não vejo sentido de você ter, por exemplo, uma carteira 100% voltada para fundos imobiliários, né? Apesar de eu gostar muito desse segmento, apesar de hoje ser a maior parte do meu patrimônio investido em bolsa de valores está em fundos imobiliários, eu entendo que a gente precisa ter outros veículos ali dentro também. Renda fixa, com toda certeza, né? Reserva, seja de emergência, de oportunidade, eu gosto, eu acho que faz bastante sentido. Investimento no exterior, acho um ponto importantíssimo, tá? Hoje eu tenho uma parte do meu patrimônio investido fora do Brasil também, né? Seja em REITs, que são ali parecidos com os fundos imobiliários, ETFs, ações americanas, tá? Acho que faz sentido. Ações brasileiras, no momento extremamente baratas, pode entrar dentro da sua estratégia de investimento. As próprias criptomoedas também, principalmente o Bitcoin, eu acho que faz sentido você ter uma porcentagem também, desde que se enquadre ali no seu perfil, não tem nenhum problema, né? Então, acho que essa questão de porcentagem ali dentro da sua estratégia de investimentos, ela vai de pessoa a pessoa. Hoje, vou falar da minha parte, hoje eu tenho mais ou menos entre 50% a 55% do meu patrimônio em fundos imobiliários. O restante estão em outras classes de investimentos, né? Mas, de fato, eu entendo que sim, isso vai depender muito da capacidade que o investidor tem ali de entender o veículo, né? Da questão dos benefícios que ele entende que esse veículo vai ter ali para a sua carteira de investimento. Às vezes, e eu falo também por mim, né? De uma forma mais pessoal, por dominar ali o conhecimento em cima daquele tipo de ativo também, te dá mais liberdade de você ter uma porcentagem maior também da sua carteira de investimentos. Então, depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, de fato, essa questão de porcentagem dentro da carteira é extremamente individual. A sua outra pergunta foi sobre a questão dos dividendos, né? Então, assim, o que eu defendo, né? Muita gente realmente tem essa dúvida que você trouxe, né? Eu reinvisto dentro dos mesmos fundos imobiliários que eu já tenho em carteira, ou reinvisto apenas em um, como é que eu faço isso aí? E eu, de forma mais prática, né, e ali no mês a mês, como eu gosto de fazer? Eu tenho meus fundos imobiliários ali da minha carteira de investimentos, né? Eu tenho uma precificação para cada um desses ativos, e lógico, volta e meia aparecem fundos imobiliários com mais oportunidades, outros com menos oportunidades, mas todos aqueles que, de fato, eu entendo que estão em bons momentos de compra, e falando aqui de uma forma bem simplista mesmo, eu tendo a fazer a compra ali no mês a mês. Então, dando um exemplo, se eu tenho 15 fundos imobiliários dentro da minha carteira, e desses 15, sei lá, 12 estão em um bom momento de compra, né, e outros 3 já estão mais caros ali do valor que eu estipulei ser interessante para a minha carteira de investimento, eu basicamente reinvisto os meus dividendos, mais o meu potencial de aporte mensal, em cima daqueles 12 que eu entendo que estão, de fato, num momento interessante de compra. Então, basicamente, o investidor de fundos imobiliários é um investidor que vai manter aquela estratégia, né, ao longo prazo, de fato, volta e meia, vai fazer alguma manutenção, vai fazer alguma mudança, alguma venda, alguma compra de um novo ativo, mas o jogo dos fundos imobiliários, né, em uma carteira de fundos imobiliários, na prática, em si, não é uma carteira que você tende a movimentar tanto, né, é uma carteira que você, de fato, tem ali os seus ativos, tem ali sua diversificação e tende a levar ali para o longo prazo. Vai lá, professor. Vamos lá, Gabriel. Agora eu quero falar um pouquinho sobre setores e a tangibilização de se investir em fundos imobiliários, né? A gente sempre fala que investir em fundo imobiliário é interessante porque você consegue tangibilizar. Eu acho, isso é uma opinião minha, eu acho que o setor de shoppings é o mais fácil de tangibilizar, o mais fácil de você explicar, né? Porque as pessoas conhecem os shoppings, visitam. Hoje é comum você encontrar fundos que têm shoppings Brasil afora, então o investidor pode ter essa experiência de tangibilizar o seu investimento onde o seu capital está alocado. Mas eu queria te ouvir como é que você faz para explicar para a turma aí sobre fundos de papéis, porque afinal de contas hoje nós temos
40% do mercado é basicamente fundo de papel. Muito possivelmente as pessoas que te acompanham investem ou têm intenção de investir em fundo de papel. Então, eu queria como é que você explica para a turma o que é um fundo de papel. Sim. Como você bem trouxe, né, Baroni? Muita gente começa a investir aí em fundo imobiliário, abre o olho para fundo imobiliário de papel, olhando realmente para o rendimento no mês a mês, né? Mas não entende muito bem como funciona o veículo por trás de tudo isso, né? E é aí que, de fato, muita gente acaba caindo ali nas surpresas, nas enrascadas que bolsa de valores e renda variável podem ter, né? Então, de fato, é importante o investidor hoje ter essa consciência e ter pelo menos, né, ali uma visão ampla de como acontecem as coisas e, de fato, de como ele pode entender aquelas estratégias de investimento de uma forma geral. Basicamente, de uma forma mais simplista possível, né, principalmente para o investidor mais iniciante, eu gosto de explicar o mercado de fundos imobiliários de papel como uma máquina ou um veículo, né, de financiamento do mercado imobiliário, né? Então, basicamente, eu trago para ela a grande visão ali de um financiamento imobiliário, né, na qual o fundo imobiliário financia a construção de um imóvel, né, de um condomínio, de um shopping, de um escritório, né, e, porventura, recebe esse valor ao longo do tempo acrescido de uma taxa, né? A gente sabe que envolve várias outras questões por trás disso, mas se a pessoa já, de fato, conseguir entender, né, essa exemplificação, já, as coisas já começam a ficar mais claras para ela. E ali ela, depois disso, vai começar a entender um pouco do que é uma carteira de CRIs, vai começar a entender um pouco sobre os riscos de crédito, sobre garantias, né, sobre questões de inadimplência dentro de um fundo imobiliário de papel, mas a um primeiro momento, a pessoa já entendendo que se trata de um mercado de tijolos, né, de imóveis, melhor dizendo, né, não reais, vamos colocar assim, como os fundos imobiliários de tijolo, ela já, de fato, já consegue compreender muito bem como é que funciona um fundo imobiliário de papel. E aproveitando o gancho, né, dessa pergunta, Gabriel, na sua visão, existe algum setor que você acha que o iniciante deveria evitar até entender melhor os riscos associados àquele fundo imobiliário que participa daquele setor, ou não necessariamente? Setor, eu acho que não necessariamente, tá? Eu acho que, assim, todos os setores hoje do mercado de fundos imobiliários, eles podem trazer riscos altos e riscos baixos, a depender do ativo que se tem lá dentro. Então, eu creio que, assim, hoje mesmo para o investidor iniciante, o investidor mais seguro, a gente sempre traz essa narrativa que o mercado de fundos imobiliários de papel tende a ter um risco maior, né, ali nas suas operações e tudo mais, mas em contrapartida a gente tem também fundos imobiliários de papel que a gente chama ali de high grade, né, fundos imobiliários de papel de riscos menores, fundos imobiliários de papel extremamente bem geridos, com caixa, que não possuem inadimplência, né? Então a gente possui ali ativos que replicam o CDI, a Selic, mas com mais uma taxa que são extremamente seguros dentro das suas operações. Então, de fato, acho que em segmento não existe ali nenhuma restrição no meu ponto de vista, né? Mas, logicamente, em ativos, né? E quando a gente percebe ativos ali que trazem um retorno acima da média geral de mercado, né? Como a gente já viu aí e vê até hoje em vários fundos imobiliários, principalmente do segmento de papel, aí sim eu acho que para o investidor iniciante ele precisa ficar mais de olho nisso, mas em segmentos creio que não. Muito bom, vai lá, Baroni. Eu queria, só para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, Gabriel, eu queria voltar na questão de reinvestir os dividendos. Você pontuou a questão de reinvestir os dividendos dentro da carteira de fundos imobiliários, mas você vê espaço também de reinvestir os rendimentos, o fluxo de caixa, os potenciais aportes dentro da própria carteira, não somente de fundos imobiliários. E aqui eu quero explicar um pouquinho mais, me permita. Às vezes eu vejo as pessoas cravando um percentual muito específico para uma classe de ativos. 20% em renda fixa, 30% em fundo imobiliário, 20% em ações, X% internacional, X%, enfim, em outras classes.
Você não acha que seria mais apropriado o investidor ter uma certa banda inferior e superior para que ele possa transitar melhor dentro desse fluxo de caixa, acomodar melhor esse fluxo de caixa, para não ficar tão assim preso à própria lógica, né? Ficar muito refém da própria lógica e ele conseguir alocar melhor esse capital com mais flexibilidade? Faz sentido isso para você? Com certeza, eu acho que esse tipo de investimento mais estratégico, né, e de forma mais flexível faz muito sentido, porque a gente sabe que a economia e as finanças são dinâmicas, né? Então, de fato, a gente sabe que em vários momentos a gente tem mais oportunidade de um lado do que de outro, e ter essa flexibilidade é importante por conta disso. Mas eu olho também por um outro lado, sabe? Principalmente para o lado do investidor iniciante, o investidor que está começando a investir, né? E o investidor, quando ele ainda não domina o conhecimento, o investidor ainda que tem dificuldade ou às vezes receio ali no mercado, quando ele tem muita possibilidade, ele acaba, né, ficando um pouco congelado ali. Então, eu gosto de utilizar um pouco essa questão assim de porcentagens um pouco mais fixas para o investidor mais novo, para o investidor que está conhecendo o mercado, para que ele de fato não fique perdido. Mas, lógico, a partir do momento que esse investidor já consegue reunir uma experiência em mercado, já possui já uma confiança maior em mercado, já entende melhor o mercado e de fato consegue fazer ali suas avaliações, consegue entender mais do que está acontecendo, eu acho super válido mesmo, que ele tenha essa flexibilidade de aumentar a posição. Hoje a gente está vendo que o dólar está mais barato, que o mercado de criptomoeda caiu aí nos últimos dias, então, beleza, vou aumentar um pouco mais minha posição para aproveitar a oportunidade. Bolsa de valores no Brasil, apesar das altas recentes, ainda está apresentando boas oportunidades, vou aumentar essa posição. Entendo que no ano que vem a renda fixa tende a cair, então vou segurar um pouco a mão aqui na renda fixa para aumentar meus aportes nesses outros ativos. Acho super interessante o investidor que consegue ter essa consciência, né, e essa expertise para fazer isso. Né? Mas eu acho que para o investidor chegar nesse nível, né, de ter esse controle maior, eu acho que ele demanda um pouco mais de tempo. Né? Porque para o investidor iniciante, eu acho que ele, às vezes, por ter muitas opções, ele fica um pouco travado ali nas alternativas. Vamos agora então para o nosso segundo bloco aqui do bate-papo, para entender um pouco mais sobre a carteira do Gabriel e as expectativas que ele tem aqui para 2026. Né? Então, Gabriel, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre como começar, os erros, a disciplina, né, e o amadurecimento dos investidores. Agora eu quero entrar numa parte que o pessoal gosta bastante, né? Queria que você abrisse, né, um pouco para a gente da sua carteira, né? Quais são os FIIs que você carrega mais tempo, por exemplo? Existe aquele que você não largaria hoje de jeito algum, ou enfim, você não tem apego necessariamente a um fundo em específico? Como é que você está enxergando isso? Então, Marcos, é aquilo, né? Eu sempre trago para o pessoal, né? Eu não sou casado com nenhum ativo, né? Então, acho sempre bom a gente deixar isso muito bem claro, porque o pessoal acha que, você sempre fala de tal e tal ativo, então isso quer dizer que você nunca vai tirá-lo da carteira? Muito pelo contrário, né? A gente sabe que o mercado, ele é dinâmico, ele pode modificar, então um ativo que hoje pode ser bom para o futuro, pode ser que não seja, né? A gente espera que ele continue sendo, mas a gente entende que mudanças podem acontecer. Mas, de fato, hoje, como é que está a minha carteira de investimentos, né? Com essas últimas mudanças que o mercado vem trazendo, né? Com essa Selic, que parece estar em um cenário já de rompimento, né? Então, voltando a cair a partir do ano que vem, a inflação um pouco mais moderada, a inflação mais segura nesses últimos meses, né? Eu estou diminuindo um pouco os meus aportes ali nos fundos imobiliários de papel, que já representaram cerca de 40% da minha carteira, né? E aumentando ali mais a parte de tijolos, né? Por entender que esse tipo de ativos tendem a se beneficiar mais em um cenário como esse, né? Nesse cenário de curva de juros decrescente.
Então, de fato, é um movimento que eu venho fazendo. Então, hoje, basicamente, minha carteira está ali por volta de uns 30% em fundos imobiliários de papel, pode chegar até 25% nos próximos meses, né? E estou aumentando as minhas posições, principalmente em três segmentos que eu enxergo com muito otimismo para os próximos meses e próximos anos, que são os fundos de galpão logístico, os fundos de renda urbana e os fundos imobiliários de shopping. Entendo que a gente tem muito desconto nesses três segmentos específicos, excelentes opções de ativos, né? Ativos que têm um potencial de aumento de renda para os próximos anos muito interessante e aumento e um potencial de valorização também muito interessante. Desses segmentos, o que eu destaco? Né? Eu destaco bastante dentro de galpões logísticos, BTLG11, HGLG11, eu acho que são dois dos ativos bem interessantes, juntamente com a LVBI, eu creio que são opções muito boas. Em shopping center, o XPML, eu acho que não tem como a gente deixar de fora aí, mesmo que nos últimos tempos ali teve aquelas discussões, né, do fundo ali tá com algumas dívidas em mercado, mas eu entendo que o fundo imobiliário está sabendo lidar com tudo isso. HSML 11, HGBS 11, creio também ser um outro ativo super interessante. De renda urbana, eu gosto muito ali do TRXF, HGRU e o GARI, para mim são as três principais opções que a gente tem aí nesses segmentos. Logicamente que não estou passando aqui nenhuma dica de compra para ninguém, mas eu acho que são segmentos e ativos interessantes para estudo, né? Eu acho que são ativos que fazem sentido o estudo nesse momento, são ativos que, na minha concepção, têm um potencial bem interessante realmente para 2026 e tem tudo, de fato, para entrar em uma carteira de investimentos e trazer, de fato, bastante qualidade. Professor. Gabriel, você citou vários fundos, né? Você sinta, Uhum, como você mesmo pontuou, não é nenhum tipo de recomendação, foi mesmo só para uhum, exemplificar. Dentro desse mesmo contexto, sem querer aqui ser uma recomendação, nada disso, aham, mas você vê algum fundo que está um pouco fora desse bloco de fundos maiores, mais conhecidos? aham. Você vê alguma outra opção aí que algum cavalo correndo por fora aí que de repente poderia surpreender em 2026? Você teria uma ou duas opções Olha, assim para mostrar para as pessoas? olha, Baroni, para ser sincero com você, nos últimos meses, um fundo que vem me chamando bastante atenção, e mais uma vez, não é nenhum tipo de recomendação de compra, e está dentro ali da classe dos galpões logísticos, é o GGRC, né? É um fundo imobiliário que, se a gente voltar no retrospecto dele passado, né, no histórico dele, já teve alguns problemas ali com gestão, alguns problemas com inquilinos, com imóveis, né, mas que nos últimos meses e no último ano, basicamente, eles vêm fazendo aquisições extremamente interessantes, do meu ponto de vista, né, colocando para dentro ali da carteira de investimentos ativos de extrema qualidade, ativos com contratos muito bacanas, né? E hoje ele está se mostrando como um ativo em uma roupagem diferente, né? Então ele mostra uma estratégia diferente, ainda pagando um dividendo um pouco acima da média, né, geral ali do mercado de galpão logístico. Na minha concepção, um fundo também que tem um desconto interessante. Então, é um fundo que vem me chamando bastante atenção, né, para ser sincero. E outro fundo também que eu, inclusive, já citei aqui, que é o GARI, né, que é um fundo imobiliário ali de renda urbana, um fundo que estava com alavancagem um pouco maior, fez uma venda recente ali de alguns ativos ali para XP, né, conseguiu ter um sucesso interessante nessas vendas, tem um potencial também de aquisição interessante também. Então, acho que são dois fundos que podem sim chamar bastante atenção e ainda, apesar do mercado começar a falar mais fortemente deles, eles ainda não estão ali naquele top mais conhecidos, né? Então, são fundos imobiliários que eu creio que para os próximos anos, se continuarem com essas estratégias que estão agora, tem tudo para chamar muita atenção em mercado. E, Gabriel, você comentou bastante aqui sobre fundos de papel, fundos de tijolos, que
né, tem sido até a sua prioridade mais recentemente. E eu queria também colher a sua opinião sobre os FOFs, né, ou então os fundos de fundos imobiliários. Como você vê o papel dos FOFs hoje na carteira de um investidor? Eles ainda são interessantes nos preços atuais, enfim, ou você acha que os hedge funds imobiliários, né, que são os FOFs turbinados, né, 2.0, né, vieram de fato ali para assumir o papel do FOF hoje em dia? Como que você vê tudo isso? Como você bem trouxe, né? Eu acho que os hedge funds aí, eles são uma espécie de modernização dos FOFs, né? Então, eles são uma possibilidade que, inclusive, me agrada mais, para ser bem sincero com vocês, já me agrada mais do que os próprios FOFs pela possibilidade de abertura e de alternativas que dá ali para a gestão, né? Então, hoje a gente, com esses hedge funds que tem a possibilidade de investir em cotas de outros fundos imobiliários, de investir em imóveis, de investir em CRIs ou em outros ativos, eu gosto mais, tá? Para ser bem sincero contigo. Eu creio que os FOFs podem trazer uma estratégia bacana, sim, para o investidor, principalmente em um momento que a gente está indo, que é um momento ali de Selic, né? Se tudo se concretizar conforme o mercado está observando de início de queda de Selic a partir do ano que vem, os FOFs podem trazer, sim, boas opções de valorização, de diversificação também para o investidor, mas entre um FOF e um hedge fund, eu particularmente prefiro ficar com o hedge fund por conta de entender que é um veículo mais moderno, tá? Então eu entendo que é um veículo mais moderno, um veículo com mais possibilidades e um veículo que, em momentos em que o mercado de fundos imobiliários não está tão atrativo ali para compra, para venda, a gestão pode pivotar para outras alternativas, né? Então, de fato, eu gosto do veículo do FOF, né? Dos fundos de fundos, tá? Mas entendo que o hedge fund vem para tomar esse papel aí dos FOFs, principalmente aí nos próximos anos. Perfeito, professor. Gabriel, na mesma esteira agora, só que na ponta contrária, né? Voltando a reforçar aqui o disclaimer de que não é nenhum tipo de recomendação de compra, tampouco de venda. Eu queria te ouvir se tem algum tipo de fundo, algum fundo específico, algum setor específico que eventualmente você talvez reduziu posição aí dentro do seu trabalho, ou talvez até mesmo tenha zerado, enfim. Na ponta contrária, você citou vários que você está olhando a projeção e está gostando cada vez mais. Qual que seria o caminho inverso aí? Na ponta contrária, eu comecei a reduzir mais minha posição realmente em fundos imobiliários de papel, né, em fundos de CRI, muito por conta dessa questão da inflação, né? Então, eu creio que a inflação aí nos últimos meses, realmente ela começou a ficar um pouco mais contida, ela começou a trazer um retorno um pouco menor. Então, de fato, não é que eu esteja me desfazendo de fundos imobiliários de papel, ou seja, vendendo fundos imobiliários de papel. Eu só estou mudando a minha estratégia de alocação, né? Então, é diferente, porque quando você fala isso, as pessoas pensam que, Gabriel está ali fazendo uma venda em massa dos fundos imobiliários de papel, então o fundo imobiliário de papel não presta mais. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu creio que é importante, sim, a gente ter esses ativos dentro da nossa carteira, mas a gente precisa, de fato, ir se adaptando aos movimentos que vêm acontecendo no mercado. Por isso que eu sou defensor da gente ter uma carteira um pouco mais flexível em momentos como esse. Então, de fato, o que eu venho modificando ali na minha carteira de investimentos é um pouco disso. E lógico, né, a gente tem excelentes fundos imobiliários de papel hoje no mercado que ainda estão extremamente descontados, né? Com descontos ali de 3, 4, 5, às vezes até 10% de desconto em cima do seu valor patrimonial, fundos sem inadimplência, fundos que estão ali pagando dividendos interessantes. Posso até destacar alguns aqui que, inclusive, eu enxergo o trabalho sendo feito de uma forma primorosa. Um exemplo para mim é a AFHI11, eu acho um fundo imobiliário de CRI bem interessante. Os fundos imobiliários de papel da Mauá, MCCI, MCRE, eu imagino que o trabalho lá dentro seja feito de uma forma também bem primorosa, porque os resultados dos ativos são interessantes. Os fundos da Quineia também, né, a gente percebe que trazem resultados interessantes no médio e longo prazo. Então, assim, a gente possui vários ativos, né, desse segmento,
que são extremamente interessantes para você ter dentro da sua carteira aí de investimentos. Mas, de fato, como eu trouxe, a gente vai modificando a nossa estratégia, a gente vai modificando e trazendo outras alternativas para o mercado. Uhum. E, Gabriel, a gente tem visto aí já há algum tempo o mercado evoluindo significativamente, se sofisticando, então hoje em dia a gente vê cada vez mais com frequência incorporações entre fundos imobiliários, aquisições com contrapartida em pagamento em cotas, enfim, diversas reciclagens de portfólio. Como que você acompanha, né, todos esses movimentos? Tem algum ponto de atenção nesses movimentos que vale a pena mencionar para o investidor, enfim, que sempre fica no seu radar? Você acha que são movimentos que vêm para modernizar a indústria? Como que você enxerga, né, toda essa modernização? Sim, eu entendo que a gente está vivendo uma nova fase no mercado de FIIs, né? A gente teve uma fase muito grande ali de expansão, né? Principalmente ali entre 2018 até 2022, mais ou menos, né? Da gente ver muitos fundos imobiliários aparecerem no mercado, né? Gestoras novas aparecendo, fundos imobiliários novos aparecendo, e a gente teve uma quantidade imensa, né, de novos fundos imobiliários, e a gente teve um mercado extremamente inflado por conta disso, né? Então eu entendo que o mercado de FIIs ali com 500, 600 alternativas é, é muita alternativa diferente para o investidor ter que escolher na ponta final. E entendo que fundos imobiliários menores sendo englobado a fundos imobiliários maiores e se tornando, né, cada vez mais produtos maiores, mais diversificados, com mais patrimônio, mais parecidos, né, com seus irmãos americanos lá, os REITs, né, tendem a ser mais benéficos para o mercado no longo prazo, né? Então, de fato, eu entendo que muitos investidores ficam um pouco chateados, apreensivos com essas mudanças, né? Eu acho que toda mudança causa um pouco de turbulência em mercado, isso aí é normal, é natural, né? Mas eu entendo que para o longo prazo vai surtir um resultado positivo para o mercado de FIIs, a gente ter menos opções, mas opções maiores, né? Eu entendo que não faz sentido hoje, para o tamanho do mercado de fundos imobiliários, a gente ter 30, 40, 50 fundos imobiliários de galpão logístico, sendo que a gente poderia ter ali 10, 8 fundos imobiliários de galpão logístico muito maiores e mais diversificados, né? Então, eu creio que a tendência natural do mercado é seguir por esse caminho, é seguir pelo caminho realmente de fundos cada vez maiores e com maior patrimônio, e o mercado tende a se beneficiar e os investidores em contrapartida também, né? Então, de fato, essas modificações que, a princípio, causam um pouco ali causam alguns movimentos em mercados, os investidores às vezes ficam um pouco apreensivos, para o longo prazo tende a trazer resultados, sim. Professor Baroni, a gente está caminhando aqui para os nossos finalmente, mas fique à vontade para complementar, enfim, também tirar outra dúvida aqui com o Gabriel. Eu quero mais um ponto, então, antes da gente concluir, Gabriel. Eu queria muito te ouvir sobre essa questão de gestão ativa, gestão passiva, e dentro do escopo de gestão ativa, a compra, a venda do imóvel. Eu percebo que, às vezes, o investidor de fundo imobiliário ele tem uma certa dificuldade de conseguir acomodar tudo isso dentro da sua estratégia, né? Sim. Você acredita que existe alguns pontos de melhoria e quais você poderia citar no âmbito da gestão ativa? Como é que você enxerga essa questão de emissões subsequentes, a venda de alguns imóveis que geram ganho de capital e aquilo, de certa forma, agrada o investidor porque a renda aumenta um pouquinho, mas, por outro lado, o valor patrimonial cresce de uma maneira mais limitada, uma vez que é reconhecido esse ganho e transitado para o investidor. Como que você entende que o mercado poderia absorver melhor as premissas e as consequências da gestão ativa? Assim, eu sou um defensor, sim, da gestão ativa, né? Logicamente, desde que feita da maneira correta, né? Da maneira que, de fato, agregue valor ao ativo, agregue valor ao fundo imobiliário, em contrapartida, traga resultado para o cotista, para o investidor, né? Que eu acho que o grande trunfo, né, de um gestor, o grande trunfo, de fato, do bom trabalho do gestor, do time de gestão em si, é agregar resultado proativo na ponta final, né? Então, se ele consegue agregar esse valor, se ele consegue trazer resultado para o cotista na ponta final,
de certa forma ele já está cumprindo ali com o seu papel. A gente precisa ter, de fato, uma visão crítica às vezes, né? Então a gente está aqui também não só para elogiar, mas a gente está também para olhar, entender, criticar quando preciso, né? Os movimentos que ocorrem em mercado, mas a gente está também para mostrar que um bom time de gestão que atua de forma ativa, que consegue comprar, vender, manter, modificar a estratégia e trazer resultado para o cotista na ponta final, vale a pena, né? Eu sou um crítico, né, quando ocorrem movimentos de tirar resultado do fundo imobiliário, aumentos de taxas que não fazem muito sentido, né? Então, tudo aquilo que de fato não favorece o fundo imobiliário em si, não favorece o veículo em si, não favorece o investidor em si, é cabível sim de minimamente de um comentário, né? Porque eu sei, o time de gestão, a gestora do fundo imobiliário não vai trabalhar de graça, muito pelo contrário, principalmente quando se tem um trabalho bem feito e bem executado ali dentro, né? Então, de fato, eles precisam ser remunerados também, né, de acordo com isso, mas a gente precisa ter aquele equilíbrio, né? A gente precisa chegar àquele senso do que faz sentido também, para que essa dinâmica aconteça de uma forma interessante. Então, eu incentivo os investidores a sempre estar ali olhando para relatório gerencial. Tem várias gestoras hoje que fazem lives, postam vídeo no YouTube, tem ali seus canais de Instagram e tudo mais, para estarem por dentro, né, de fato, do que acontece, porque a gente já viu movimentos acontecerem em mercado de gestores voltarem atrás em algumas decisões, porque o mercado e os investidores entenderam que, de fato, aquela decisão e aquele movimento não seria bacana para o fundo imobiliário em si, que não seria bacana para o investidor em si. Então, eu creio que uma gestão ativa é feita não só pelo gestor em si, mas pelos investidores também ali dentro, né? Então, os investidores têm um papel extremamente importante, né? E a gente está aqui conversando diretamente com esses investidores, com esses cotistas, para que eles fiquem sempre antenados e de olho no que acontece ali dentro dos seus ativos, para que, quando as coisas não saírem ali da forma que deveriam ser, pelo menos na visão ali dos investidores, que esses tenham voz ativa também, para que as coisas possam ser modificadas, né? Então, uma gestão ativa sim faz sentido, desde que seja feita de uma forma responsável e desde que seja feita de uma maneira na qual ocorra esse diálogo. Eu acho que é super importante, né? O diálogo com o mercado, o diálogo com seus investidores. Então, acho que é uma maneira mais saudável disso acontecer. E eu vou até além aqui, né, nesse papel do investidor de fiscalizar, né, o trabalho da gestão, vale muito a pena também acompanhar todos os conteúdos do Gabriel e também do professor Baroni, enfim, que são referências aqui, então fiquem sempre ligados ali no que eles produzem. E Gabriel, poxa, valeu demais pelo papo, foi muito bom ouvir a sua trajetória por aqui, né, os acertos, erros e principalmente, né, a forma didática como você traduz, né, o mundo dos fundos imobiliários para quem está começando agora. Acho que muita gente que acompanha o Liga de FIIs se identifica muito com essa jornada e tenho certeza que o papo aqui contribuiu muito, né, para a nossa audiência hoje. Então, muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês, Marcos, professor Baroni, o pessoal aí da Liga de FIIs. Sempre bom estar aqui com vocês, né? O pessoal que está assistindo a gente aqui, quiser me acompanhar nas redes sociais, qualquer rede social, Instagram, YouTube, TikTok, @GabrielPortoFIIs, todos os dias estou lá produzindo conteúdo, mostrando na prática, né, o mercado como ele existe, como ele se movimenta, mostrando também meus erros e acertos, como todo bom investidor que está buscando ali a sua liberdade financeira. Então, mais uma vez, obrigado. Então fique aqui o convite, né, confiram lá todos os conteúdos do Gabriel e obrigado também a você, professor, por mais uma. Obrigado a vocês, foi um papo muito legal, né? E o Gabriel sempre muito simpático, eu acho que ele tem uma projeção muito grande aí junto aos investidores. Então, obrigado por aceitar o convite e volto sempre, viu, Gabriel? Muito obrigado mesmo. E valeu, Marcos e toda a equipe. E para você que está nos assistindo, espero que esse episódio tenha ajudado bastante a clarear
alguns pontos importantes, né, para quem principalmente está iniciando a montagem da sua carteira em fundos imobiliários agora, entendendo mais sobre os segmentos, né, escolhendo os bons fundos e, claro, né, caminhando com consistência ali pensando já em 2026. E também não se esqueçam, né, de deixar o like aqui, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, né, todas as dúvidas, enfim, todos os questionamentos que vocês têm, pois a gente sempre está de olho, tá, para trazer nos nossos próximos programas. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a semana que vem. Um grande abraço.